lugar que é bom pra mim, é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça. Chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Olá a todas, todas e todos, sou Janaína Oliveira, estou secretária nacional LGBT do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras e quero primeiramente agradecer esse convite especial feito aqui pela Secretaria de Mulheres do PT para poder contribuir aqui nesse debate com vocês sobre um tema importante, principalmente para esse mês de junho, que é o mês do orgulho LGBTQIA+, no Brasil. E aí eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a importância de haver o debate sobre a população LGBTQIA+. Em outroras que a gente possa imaginar, na década de 70, 80, década de 60, era um tema muito espinhoso na sociedade, né? E aí não vou só focar aqui no Brasil, mas quero falar um pouco também em outras partes do mundo. Esse período, que é um período que relembra muito Stonewall, ele foi uma referência importante para vários países sobre a organização e a luta do movimento LGBTQIA+. Foi a partir dessa revolta que houve uma organização importante dessa população, que ocorreu em Nova York, num bar em Nova York, como eu disse, ali final da década de 60, início da década de 70, era um período muito adverso para essa população, porque havia constantemente confronto com a polícia, porque tinha uma associativa à aglomeração desse público, vista como um contexto muito pederatista e etc. E nesse contexto foi possível organizar o movimento a partir desses confrontos com a polícia, desses confrontos com a sociedade mais conservadora, sobre ter espaços de organização e espaços de confraternização por essa população. E a partir disso o movimento se organizou não só para ocupar as ruas por direitos, mas também se organizou para promover a primeira parada, que foi uma parada muito importante, 28 de junho. Então, a partir do dia 28 de junho, você teve a primeira parada LGBT, contou mais ou menos ali com 10 mil pessoas. Foi um momento simbólico de ato, mas deu ali um início de organização. Os Estados Unidos foi muita referência aqui para o movimento brasileiro, tanto que essa reprodução de ONGs que acabavam contribuindo para a forma organizativa que a gente tem logo no início, tem muita influência disso, né? Então, essas pessoas que participaram dessa revolta, que depois também organizaram uma parada, também passaram a organizar instituições que fizessem acolhimentos dessa população que fosse expulsa de casa, etc. E no Brasil a gente também viveu esse momento. E como sempre, o marco advindo da mão feminina, né? Das mulheres, né? Então, a gente teve o Stonewall feminino, a gente teve o Stonewall brasileiro, que foi no Ferros Bar, então, que foi um ato importante. Ali havia um conjunto de mulheres lésbicas que se organizavam a partir de um jornal chamado Xana Punxana, que nesse jornal tinha vários debates do campo político. E, a partir disso, essa data também ficou marcada para nós,
foi 19 de agosto, que foi um ato, inclusive, porque o dono do Ferro Bar não queria, então a ideia de ter o Xana com Xana não era só uma expressão da orientação sexual daquelas mulheres, mas tinha a ver também com uma série de momentos que a gente vivia naquele contexto, né? E a ideia de que o jornal teria um cunho com viés extremamente comunista e que isso poderia, obviamente, chamar a atenção de outros setores. E nessa manifestação, que demarcou aí o 19 de agosto, logo em seguida veio o 29 de agosto também como uma data simbólica, que é fruto de uma organização de várias redes, mas aqui eu quero destacar duas de âmbito nacional, e obviamente teve muita organização local, mas eu quero falar das duas organizações nacionais, que foi a LBL e a ABL, que tiveram um fruto e uma participação de construção muito expressiva. Então você tinha um Senale, que era que é um encontro que ocorre ainda hoje, que é de mulheres lésbicas, hoje muito mais amplo, né? Que tem a denominação hoje Senales Bi, porque ela inclui também as mulheres bissexuais, cis ou trans. Então há um espaço de amplitude de participação. A gente vai observando que cada movimento que ocorre desde o período da ditadura até os tempos atuais, a gente vai observando que o movimento vem se organizando de forma expressiva, inicialmente nas suas próprias expressões e organizações, e a gente vai ver um pouco isso lá na frente, né? Isso vai refletir na forma que as entidades se organizam, mas a gente observa que o movimento, a partir dessas diretrizes e lutas, então recomendo que vocês procurem um pouco a história do próprio Somos, que também fez parte desse contexto da construção estrutural do movimento LGBT brasileiro. Então, o movimento ele é um movimento novo comparado em algumas organizações, tem mais de 40 anos, mas é um movimento novo, com todo o histórico, mas sempre teve lideranças importantes, participativas, que incidiram. Nesse processo ali de década de 70, 80, você tem uma participação muito forte, né, inserida das pessoas que são LGBTQIA+, tanto no movimento feminista quanto no movimento sindical, em atos e participação pela luta de classe. E aí havia um conflito de ideias, né? Porque a ideia de quando você busca a luta específica dos segmentos, a luta de classes é uma luta plural, mas você tinha aí, obviamente, as especificidades dentro dessa diversidade. E essas especificidades eram um conflito de ideia e de discordância sobre a luta de classe, né? Então, dividir sobre grupos enfraqueciam a luta pela classe, o que não era. Nós tínhamos ali, né, o movimento feminista muito forte, o movimento negro, mas você também tinha representantes do movimento LGBTQIA+, mas também nessa luta, trazendo uma série de elementos para falar da importância da organização, mas que a luta de classe também olhasse para essas especificidades. E, obviamente, não foi um período fácil a organização das pessoas LGBTQIA+. Não, nem no campo da esquerda, muito menos na relação com o campo de direita, mas havia, por parte significativa da esquerda, e em tempos atuais ainda tem pelo menos um partido que de forma muito expressiva, que se vê muito do campo da esquerda, também ainda traz muito elementos contrários a essa organização. Mas aí havia uma dificuldade de uma compreensão que vai refletir a partir daí em direitos. O que eu estou dizendo a partir daí de direitos, né? Você fala da luta de classe, você fala do empoderamento feminino, da luta feminista, você fala da luta contra o racismo, e isso tudo vai culminar ali para a década de 80. A gente vai falar daqui a pouco do processo constitucional, mas havia uma concepção que esse debate não cabia no espaço das organizações sociais. Então, você tinha muito, por exemplo, o relato do próprio movimento feminista, do movimento lésbico, que falava da resistência do movimento feminista, né, de se inserir e de conseguir também trazer essa pauta a partir de um olhar da orientação sexual. Então, as violências, os direitos, essas lutas também perpassavam sobre essas identidades. E que, obviamente, nem todas as mulheres eram heterossexuais e que nem todas as demandas se tratavam de forma igual. Mas havia, inicialmente, por alguns setores, uma certa dificuldade. E essa dificuldade ela vai ser superada com o decorrer
do processo, mas a gente vai ver mais lá na frente também que algumas alas mais radicais acabam por transferir concepções para pessoas, para mulheres e travestis, mulheres trans e travestis na atualidade. Então, ali já, no debate da Constituição, a gente tem um primeiro entrave, na minha opinião, muito mais grave, que é quando você está tratando da Constituição, das cláusulas pétreas, e você tem, obviamente, não só pelos setores, não só pelos constituintes ali responsáveis para fazer a inclusão dessas identidades, da sociedade nessa pluralidade, mas uma dificuldade, inclusive, de alguns campos de esquerda dessa inclusão. Inclusive do próprio movimento social. Benedita da Silva foi uma figura, deputada, foi uma figura chave nesse debate da Constituinte. Foi uma das poucas constituintes que acabou por defender a pauta da população LGBTQIA+, mesmo quando o movimento negro fazia manifestações contrárias sobre sua existência e dependendo de alguns setores, inclusive num discurso muito radical, que era, no nosso segmento não existe esse tipo de pessoa. Então, a Benedita fez uma defesa muito categórica da importância do reconhecimento dessa população dentro desse debate da Constituinte, assim como o Genuíno também foi um parceiro muito importante nessa caminhada de defesa também de inclusão. Infelizmente, a Constituição se limitou a não trazer as questões da orientação sexual e identidade de gênero, o que fez ainda mais o movimento começar a entender o seguinte: precisamos nos organizar especificamente para lutar pelas nossas pautas se a gente quiser ser inseridos nesse debate e nesses instrumentos. E aí o movimento começa a se organizar de uma forma muito mais prática, primeiro muito centrado no centro-sul do país, porque havia uma dificuldade estruturante de deslocamento daqueles que estavam na região norte e na região nordeste. Então, você tem figuras que acabam saindo do nordeste e do norte para começar a passar, a incidir sobre a luta do movimento LGBTQIA+. A boa parte acabou se mudando para São Paulo. São Paulo é uma referência muito forte dessa luta. E nesse processo de organização, o movimento social começa a dizer o seguinte: olha, nós precisamos debater uma outra mazela que está vindo para a sociedade e que o público gay está sendo estigmatizado sobre esse tema, que era o período que a gente falava do HIV/AIDS. Então, foi um período que você demarca ali que é uma doença específica de um público, que só aquele público se transmitia aquela doença, dando a ideia de que essas pessoas eram responsáveis pelas suas próprias mortes, e fora, claro, todo um contexto de preconceito. E, paralelo a isso, se a gente pega, e aí convidar você para ver um pouco o Jornal Nacional, Fantástico, vamos olhar a Globo. Pega ali vídeos da década de 80 falando sobre a pauta LGBTQIA+. Procura LGBT ou GLBT, porque era o período que a gente vai falar um pouquinho dessa mudança de sigla. Procura um pouco ali, você vai ver relato em que as pessoas são entrevistadas e dizem assim: você acha que essas pessoas têm direito ou não têm? Você acha que essas pessoas devem morrer? E as pessoas muito tranquilamente dando entrevista e dando suas manifestações, naturalizando, inclusive, a ideia de que esses corpos poderiam ser exterminados, porque era uma afronta ao contexto do debate da família, da moralidade, dos bons costumes. Então, termos pederastia eram muito associados, inclusive, à população LGBTQIA+. O movimento continuou, obviamente, resistente, tentando se organizar nesse campo, né? Quando tem uma incidência maior na política pública, ela fica muito no arcabouço do Ministério da Saúde, por estar muito vinculada a essa questão da doença, do HIV/AIDS. Então, quando você falava de política pública em âmbito federal, você falava de política pública voltada no campo da saúde para essa população. Não havia uma inserção dessas pessoas, né? Não havia uma compreensão de que essas pessoas teriam que estar inseridas em outros temas. Mas o movimento continuava, obviamente, se organizando, realizando seus encontros, as suas atividades, no sentido de compreender o seguinte: a gente existe e nós precisamos apresentar um arcabouço de luta do movimento.
E é importante que nesse passo da construção do movimento, que sai do campo do GLS, né? As pessoas, mas por que não tem mais GLS, né? Que eram gays, lésbicas e pessoas simpatizantes. Assim, muito fraternalmente, todo mundo que é aliados, que não seja LGBTQIA+, é muito bem-vindo, mas não precisa ser simpatizante, precisa engajar na luta como militante, com uma pessoa que tem compromisso com a pauta dos direitos humanos. Nós somos o mandato de esquerda é o mandato que mais faz audiência pública, faz debate com a comunidade, incide diretamente sobre a política, reproduz as diretrizes do partido, dentro do viés de cada partido do campo de esquerda, etc., e que acabam, obviamente, confrontando com todo um sistema patriarcal, sexista, machista, que estabelece que o papel que elas deveriam cumprir não está sendo cumprido e que elas precisam, obviamente, entender que aquele lugar não é delas e que, como aquele lugar não é delas, a insistência em incidir para que essas mulheres sejam impedidas de exercer suas funções, elas se tornam muito mais constante, muito mais perversa, porque você tem o viés do racismo, você também tem o viés da LGBTQIA+, fobia. Então, são elementos que vão tentando serem inseridos na sociedade com a ideia, e aí não é só impedir a atuação desse mandato, mas é construir narrativas, construir fake news, para que essas mulheres, inclusive dentro do território da sua cidade, elas sejam vistas como indivíduas que buscam desconstruir valores morais, que buscam desconstruir uma estrutura de concepção familiar. E, obviamente, você tem campanhas, inclusive midiáticas, para que expondo essas mulheres nesses espaços e dizendo que elas estão ali para propor projetos que vão desvirtuar a identidade e a existência das crianças e adolescentes. Então, quando você tem essa mulher no espaço de poder, ela enfrenta um sistema muitas vezes sozinha, porque ela é uma das poucas que alcança aquele espaço de poder, mas é um espaço de poder decisório, importante, significativo, de ocupação de tempo, de espaço e de leitura política também. E, ao mesmo tempo que isso ocorre lateralmente, você vai ter uma incidência perversa não só nela, mas na própria família que ali a cerca. Não é à toa que você tem uma série de vereadoras, de parlamentares, que acabam recebendo e-mails, já foram alvejadas de tiro na sua casa, na sua residência, ameaça a sua família. A Duda Salabert viveu isso há pouco tempo, inclusive, não só fora, como inclusive dentro do próprio Congresso Nacional. Então, imagina, 2022 a gente elege as duas primeiras mulheres trans a ocupar aquele espaço. Então, que tem a Érica Hilton, do PSOL, e a companheira Duda Salabert. Ambas que são vítimas diárias de ameaça, mas você tem uma demarcação muito importante da presença delas e um incômodo a ponto de levar parlamentares que, sem nenhuma preocupação, não cumprem com o decoro político e ofendem e fazem piadas. E o deputado Nicolas fez isso ao colocar uma peruca para dar a ideia de que, na verdade, não se tratavam de mulheres, mas de homens que naquele momento estavam se sentindo mulheres, então que ele também poderia se sentir. Então, há um ataque à identidade de gênero, há um ataque da orientação sexual na busca de desestabilizar a importância dessas mulheres nesse espaço de poder. Mas nós estamos falando de retrato político. A gente tem um retrato de um Congresso permeado historicamente por representatividade de homens brancos, héteros, cis, de classe média alta, que ocupam aqueles espaços de poder, e você começa a ter outros perfis e outros corpos naquele espaço. É como, e você já deve ter ouvido muito sobre isso, quando o Lula, mexendo muito na economia no seu primeiro e segundo mandato, você começa a ver outras camadas sociais utilizando os aeroportos e as pessoas de classe média alta estarem incomodadas para que essas outras pessoas também tenham acesso aos mesmos instrumentos. Em comparativo, você vai ter também setores que estão e que vão continuar estando incomodados, mas que não atuam somente no incômodo, atuam inclusive na ofensa, na ameaça, porque há uma ideia de naturalizar essa violência e que é um debate que nós precisamos fazer com a sociedade. Ocupação de espaços de poder, ocupação de decisão
estar nesses espaços é tratar da diversidade na sua pluralidade, é tratar das especificidades que representam a sociedade. Estas mulheres se tornam referência para outras mulheres que se organizam também para ocupar esses espaços. E que a gente tenta mudar um retrato diário do Congresso brasileiro. Que a gente tenta mudar um retrato diário da sociedade brasileira, que não é só do Congresso, mas de uma sociedade. Então, quando se fala de mulheres nesse espaço, mas quando você fala de mulheres lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais nesse espaço, você fala de uma revolução para destruir um sistema patriarcal que historicamente oprime todas as mulheres na sua diversidade e nas suas especificidades, do não reconhecimento dessas pessoas enquanto indivíduos que vão incidir também com um outro olhar sobre o funcionamento da casa, sobre o funcionamento da sociedade, sobre o monitoramento das ações da prefeitura. A gente tem tido um crescimento do conservadorismo. Então, ao mesmo passo que a gente caminha para ter mais mulheres nesse espaço, é o largo passo que eles dão, porque nós temos um sistema político que não permite que a gente avance com a mesma expressão necessária. Eu sou uma entusiasta e defensora de que não tínhamos que trabalhar com mínimo de 30%, nós tínhamos que trabalhar com 50% do recurso público, que é o instrumento que contribui para a luta dessas mulheres no espaço de poder, mas nós estamos falando também de empoderamento, e do empoderamento dessas pessoas é necessária uma construção anterior. A importância da legenda partidária, independente de ser do PT ou de qualquer outro partido de esquerda ou centro-esquerda, compreender que o empoderamento gera e constrói quadros, que o financiamento ele é um instrumento a mais para essa potencialização daquela que é a maioria da sociedade brasileira, para ajudar na mudança do retrato. E quando a gente diz para ajudar na mudança do retrato, também se trata da continuidade do cuidado com esses mandatos. Os mandatos, e eu sempre digo que os mandatos das mulheres não é um mandato da fulana ou da ciclana, é um mandato da sociedade. O mandato das mulheres são os mandatos mais amplos, mais participativos, mais inclusivos, e essa diversidade é que permite a importância. Eu quero dizer que todas as companheiras que ocupam esses espaços, elas não falam só de projetos na casa que sejam LGBTQIA+, mas falam de um legado, de uma série de projetos de defesa do bem-estar da sociedade como toda. E nessa incidência também trazer um outro olhar no campo de uma construção social mais inclusiva. E quando eu digo inclusiva, é do respeito a toda essa diversidade que a gente vive, mas da luta social para que as pessoas menos favorecidas sejam favorecidas nessa luta. E são apoios de arcabouços de governo no campo de esquerda, que tentam sobreviver a essa mazela de modelo de Congresso ultraconservador, branco, de homens cis mais velhos, heterossexuais, que reproduzem um modelo tradicional de política que não representa mais os interesses da população. Então, esse incômodo gera a violência que essas mulheres acabam sofrendo, e essa diversidade será e continuará sendo atacada sem uma incidência maior de ocupação. Eu acho que os partidos têm que ter mais investimento, os partidos têm que ajudar no empoderamento e no fortalecimento dessas candidaturas, mas os partidos precisam compreender que a legenda figuras que não representem, e eu quero sair desse campo do arcabouço da esquerda, eu quero falar um pouco do que acontece no campo da direita e da extrema-direita, é que a gente permite que esses indivíduos, como Nicolas e outros, ocupem esses espaços com legendas partidárias que buscam o financiamento dessas candidaturas e que perpetuam esse retrato brasileiro. E esse retrato não é possível uma mudança se a gente fazer uma provocação a todos esses arcabouços que nos cercam, inclusive os outros partidos com os quais a gente muitas vezes se alia no município para as eleições municipais ou se alia para os estados, para as eleições estaduais, sem um cuidado e uma cobrança também na necessidade de que a legenda tenha candidatos que tenham compromisso com a diversidade e com a diversidade da sociedade nessa concepção. Então, acho que o primeiro ponto da importância, eu, enquanto mulher lésbica, negra, nortista, quando olho as minhas companheiras fazendo fala numa plenária, ocupando espaço de poder, apresentando projeto, fazendo defesa de política inclusiva, eu me sinto representada. E eu sei um conjunto de outras companheiras que se sentem representadas.
mas a influência que a gente tem sobre as meninas, que é um legado de história, de construção, para dizer para elas que nessa caminhada da importância, elas também podem ocupar esses espaços. E que a gente precisa pavimentar um caminho que as proteja dessa violência que a gente vive hoje e que é uma violência que está extremamente naturalizada. Então, para as mulheres LGBT, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais, é um projeto de construção de uma sociedade que ajude a mudar o projeto. Então, as parlamentares que a gente hoje tem eleitas são parlamentares que estão ajudando outras lideranças a se organizarem também para saírem candidatos, para também ocupar esses espaços de projeto. O compartilhamento, que eu acho que é importante isso, é um compartilhamento de projeto entre esse grande bloco, e aí não é só o PT, mas inclusive esse compartilhamento dos partidos de esquerda entre as LGBTs sobre projetos que deram certo, dificuldades sobre encaminhar projetos, porque há uma dificuldade, o que a gente vê no Congresso Nacional é o que acontece na Câmara, nas câmaras municipais e estaduais, a mesma dificuldade também de incidir alguns projetos que são inclusivos, mas que tem uma participação organizativa de fortalecimento não só do partido, mas da sociedade. Então, para o enfrentamento de um contexto de violência política, o PT tem feito algo muito importante. Tem uma comissão, que eu acho que, para quem ainda não conhece, mas é importante buscar, que é ligada à Secretaria de Relações Institucionais, que tem a participação das Secretarias de Mulheres, LGBT, Juventude, Combate ao Racismo, que é um GT, um grupo de trabalho que faz acompanhamento e monitoramento dessas violências políticas, que tem acionado setores tanto no campo legislativo como executivo e muitas vezes judiciário, quando necessário, para que, buscar ajudar a proteger as nossas companheiras que são vítimas de uma série de violências e que o Estado e o sistema não têm interesse de proteger. E esse trabalho realizado pelo PT, inclusive um levantamento que deve sair antes das próximas eleições, inclusive, de como é o quadro político dessas mulheres, em que condições elas estão. Inclusive, o próprio projeto Elas por Elas também tem feito esse suporte no campo jurídico, emocional, mas também tem feito um levantamento de dados sobre essa participação e aí dizer a importância do projeto Elas por Elas. Se a gente tem hoje uma participação expressiva de mulheres LGBT, se a gente é a maior bancada com vereadoras trans eleitas, é porque o projeto ele foi um projeto que pensou a construção para além de um discurso generalista. Então, a importância dos encontros das jovens mulheres, das mulheres negras, das mulheres LGBT, das mulheres do campo e da cidade, das mulheres que já estão no parlamento, incide sobre um resultado positivo, de construção de novas lideranças, de novos quadros que disputam espaços de poder, mas também incide sobre a compreensão de que a gente pode ocupar esses espaços. Se há 2 décadas atrás a gente achava difícil ter uma expressão tão grande de mandatos, de 2018 para cá, a gente tem tido uma incidência, é muito pouco ainda para o que a gente tem na sociedade, mas ele tem sido chave para servir de referência e de vozes para a população brasileira. Então, quando uma Dayana fala, quando uma Carla fala, quando uma Verônica fala, ela fala por milhares de outras mulheres LGBTs e outras mulheres que não são LGBT também. Então, essa incidência ela é positiva no sentido do fortalecimento e da construção política que a gente defende. Hoje a gente vai falar sobre identidade de gênero, dar uma introdução para que a gente possa falar sobre os outros temas que vêm a seguir. E aí eu queria começar a falar sobre identidade de gênero explicando por que a gente fala que tem uma identidade de gênero, Qual é a minha identidade de gênero? Por que o movimento trans fala sobre isso? A gente constrói a pauta de gênero dizendo que o biológico não basta, não dá a dimensão do todo, Por isso que Judith vai nos dizer que não se nasce mulher, torna-se mulher. A gente tem que se entender nesse mundo como mulher, para poder fazer as disputas necessárias. E o próprio movimento feminista, ao longo dos anos, vem lutando para dizer que a biologia, a genitália, os órgãos femininos não podem ser determinantes do que a mulher pode ou não pode ser e estar na sociedade, Então, a construção social ela não pode ser baseada na genitália, não pode ser baseada no corpo, não pode ser baseada na biologia. A biologia é determinante para certos tipos de cuidados de saúde,
né, para certos tipos de tratamentos. Então, a biologia, ela determina isso, né, mas ela não determina o ser e o estar em sociedade. Né, ela não determina quem é essa pessoa e o que essa pessoa pode ser na vida. Né, como por muito tempo foi dito. Né, então, a mulher é mais frágil, a mulher, por conta dessa biologia, não pode ocupar certos lugares. Então, é a partir exatamente dessa lógica que a gente vai dizer que uma pessoa que nasce, né, com aqueles órgãos que foram ditos como, em sociedades como masculinos ou femininos, elas têm necessariamente que vivenciar, né, a sua experiência, a sua vida, né, o seu gênero de acordo com aquela genitália. Então, ao longo da vida, hoje mais, porque a gente se coloca, né, a gente se coloca visível em sociedade, mas isso existe desde que o mundo é mundo, né? Então, o que a gente vem dizer quando a gente fala identidade de gênero? Que a gente entende que mulher é uma identidade de gênero. Né, e que a transgeneridade é uma identidade de gênero, travesti, sexual, trans, pessoas transmasculinas, e aí são várias as identidades que podem ter nesse espectro de gênero. Né? E entre uma coisa e outra podem ter também várias nuances. E fora disso também pode ter várias nuances. É como se a gente pensar uma régua do branco para o preto e vai ver que tem vários tons até chegar numa cor e outra, e tem outras cores em volta. Então, é mais ou menos essa lógica quando a gente fala, e a gente já conseguiu categorizar mundialmente mais de 60 especificações de gênero que vão para além de homem e mulher. Mas, voltando ao que estávamos falando, quando a gente fala, né, que essa pessoa tem uma identidade de gênero, né, e que esse gênero não pode ser determinado pela biologia, ele tem que ser determinado pelo sentimento, pelo íntimo daquela pessoa, a gente vai falar que existem mulheres, né, que nascem com os órgãos que a sociedade determinou e nomeou como femininos, né, e tem mulheres que não nascem, que fazem o que a sociedade costuma chamar, e é o termo que a gente mais usa, mas para nós, pessoas trans, não é o termo mais ideal, ainda tem vários debates, porque essa visibilidade é muito recente, né, que é essa transição de gênero. A gente fala que a gente não transita de um lugar para o outro, porque a gente se entende com aquele gênero e vivencia esse gênero. Mas para a leitura aí, né, na maioria da galera, a gente fala que são as pessoas que fazem essa transição de gênero. É importante também a gente diferenciar a orientação sexual da identidade de gênero. Por muito tempo foi chamado esse movimento de movimento homossexual, de movimento, né, gay, e visibilizando, inclusive, né, as mulheres desse movimento. Então, a gente precisa diferenciar isso. Né? Gay, lésbica, né, heterossexual, homossexual, bissexual, assexual, é a relação da pessoa com o externo, com fora. Eu costumo dizer isso, a orientação sexual é de mim para fora. Né? É como eu me relaciono com as pessoas afetiva e sexualmente. E não é disso que estamos falando nesse momento. Nós estamos falando da identidade de gênero, que é de mim para dentro. Né? É como eu me enxergo, como eu me vejo nessa sociedade, como eu me vejo e como eu me enxergo. Se eu me identifico como homem, como mulher, como nada disso, né? E assim por diante. Então, a identidade de gênero, ela está nesse campo e ela está nesse lugar. Então, é bom a gente determinar isso, né? Porque não é porque eu sou mulher e eu fiz uma transição de gênero e me entendo como mulher, né? Mesmo sendo reconhecida socialmente como homem, né? Quando eu nasci, então disseram que eu era homem. Eu não nasci, não disse nada. Eu não disse, nem sabia falar, então eu não disse nada, né? Essa percepção, esse entendimento, a gente vai construindo a partir do momento em que a gente vai se relacionando em sociedade. Então,
a gente precisa, né, deixar isso bem diferenciado. Então, como eu não disse isso, e como o fato de eu ser mulher, mesmo não tendo nascido, né, entre aspas, e muitas aspas, biologicamente, né, que algumas falam, não quer dizer que eu tenha que me relacionar afetivamente sexual com um homem, né, eu posso me relacionar com mulheres, ou com ambos, com vários, ou com nenhum, né, isso nada tem a ver com o meu sentimento em ser mulher. Então, primeiro, deixar isso bem frisado. A outra coisa é os impactos que a gente sofre, né, vivenciando o gênero com o qual nos identificamos. Que a sociedade é construída, né, para que exista uma diferenciação, né, não só nas relações de trabalho, mas nas relações sociais, em todas as relações, do papel do homem e do papel da mulher. A nossa justiça coloca em xeque tudo isso. Né? E o que nos unifica no processo? É que foi esse mesmo tal de patriarcado que disse qual era o papel do homem, qual era o papel da mulher, que disse que mulher era aquela que nascia com vagina, que e que o homem era nascido cozido do PPP. E que só existiam essas duas formas. Então, a superação de tudo isso, de todas as mazelas, de todas as vulnerabilidades que nós vivenciamos por ser quem somos, ela tem a mesma origem, né, que todas as violências de gênero. Porque a transfobia, ela é uma violência de gênero, né, que é o patriarcado. Né, a origem é a mesma. E a gente entender a transfobia como uma violência de gênero. Né, porque você ousa deixar de ser homem, porque você ousa, né, querer ser homem. Né? Então, é uma audácia gigantesca que o patriarcado não engole e que nos devolve, né, com vulnerabilidades, com ofensas, com ausências, né, de acesso à cidadania por conta de ser quem somos. Se a gente for pensar toda essa casinha da política pública, ela é construída para homens e mulheres cisgêneros, que é o contrário de transgênero, né? As pessoas transgêneras são aquelas que transicionam. E a pessoa cisgênera é aquela que ela tem uma conformidade. Eu estou colocando muitas aspas, tá, gente? Uma conformidade, bem entre aspas, dessa sexo biológico com essa vivência de gênero. A partir dos anos 2000, a gente tem mulheres que começam a se organizar, dentre elas essa que vos fala, e que começam a pensar que há uma necessidade da gente se organizar como estrutura identitária específica, ou seja, eu preciso sair daquele grande coletivo onde a gente dialogava com gays e travestis e pensar em estruturas específicas, porque a nossa vivência de população como LGBTs é muito distinta das outras vivências. É muito distinta das outras vivências da população LGBTQIA+. Até porque nós temos várias interseccionalidades nesse processo de exclusão que nos afeta, né? Então, a gente já teria aí a dupla exclusão de gênero só pela condição de ser mulher, mas aí entram as outras interseccionalidades sociais que afetam a nossa relação de sujeito e vida e existência no território brasileiro, entre elas a condição de classe, entre elas a condição social. Eu não posso aqui dizer que a condição de luta, de formação e de realidade sociocultural econômica é a mesma de uma mulher da periferia de Porto Alegre para uma mulher classe média alta de Porto Alegre, né? Porque aí também entram as interseccionalidades de raça, cor. Na periferia de Porto Alegre, eu vou ter a sapatão preta, né? Essa sapatão preta, em geral, ela não constitui a classe média de Porto Alegre, pela nossa colonização, pela nossa organização e estrutura social secular, em que o povo negro chegou aqui escravizado, né? Exceto a tripulação que chegou com o conhecido príncipe que trouxe o batuque no século XVIII para o Rio Grande do Sul e que já chegou aqui liberto, já chegou aqui com a sua condição hierárquica, estrutural e aristocrata na sociedade de Porto Alegre, né? Na região sul, que é Rio Grande, no porto de Rio Grande, e ali se estabeleceu
uma das ramificações de matriz africana no Brasil, que é o Batuque do Rio Grande do Sul. Mas isso é muito raro, né? Ou seja, quem chegou com aquela linhagem, à exceção da tradição de matriz africana que a gente perpetua, é raro alguém que chegou e que tem como ascendência esse príncipe na sua construção de sujeito. Então, nesse sentido, a gente precisa colocar a condição de formação LGBT diante desse quadro do cenário brasileiro de exclusões e de desigualdade social. Então, uma mulher LGBT na periferia de Porto Alegre, na periferia de Rio de Janeiro, na periferia de São Paulo, ela até os anos 2010, vou colocar assim, ainda teria dificuldade de formação. Esse quadro muda quando a gente tem o presidente Lula, né, na sua segunda condição de governabilidade, e a gente tem a instituição de todos os programas de fomento e acesso e permanência às instituições públicas federais e também as que compõem o quadro da educação no Brasil, as privadas de formação em nível superior. Essa condição favorece que as nossas mulheres, em situação de exclusão social, cheguem até as universidades. Então, quando a gente forma as grandes redes nos anos 2000, a gente está buscando esse conhecimento do sujeito, a gente está buscando... Quais são essas grandes redes, Rose? Estou colocando Rose aqui para as pessoas que já têm uma familiaridade comigo e aquelas que queiram também me tratar dessa forma. A gente tem, em 2003, a Liga Brasileira de Lésbicas, um pouco tempo depois, a Articulação Brasileira de Lésbicas. Hoje, essas duas redes, elas já incluem as lésbicas e bissexuais. E essas mulheres passam a pensar o sujeito político lésbica e bissexual naquele momento como pauta de organização política instrumental no Brasil. Então, principalmente na Liga Brasileira de Lésbicas, a gente se organiza a partir dos anos 2000 até 2016. Foram quase 15 anos, 13 anos, em que a gente se organizou enquanto espaço de formação e organização política por dentro das conferências municipais, estaduais, regionais, territoriais e nacionais no Brasil. Eu preciso citar isso porque isso tem uma grande relevância na forma como o conhecimento sobre a nossa população chegou no Brasil. E isso se deu muito pelo viés da saúde e muito pelo viés do campo dos direitos sexuais e reprodutivos, e aí se coloca especificamente na pauta e na singularidade das mulheres no Brasil, e esse conhecimento e essa possibilidade de acesso e visibilidade se deu pelas conferências nacionais. Então, eu quero aqui lembrar para as mulheres que participaram das conferências e para aquelas que não participaram, é fonte de pesquisa, a psicóloga Aline Piazon, aqui do grupo de pesquisa da PUC, fez uma leitura sobre as nossas condições, sobre as políticas públicas para as mulheres lésbicas a partir das conferências nacionais. Nós temos outras companheiras, nós temos um trabalho que vai sair agora pela Universidade de Brasília, uma dissertação que foi defendida há pouco tempo, em que a nossa companheira buscou as referências no movimento lésbico, de lésbicas, para pensar essa construção de políticas e participação no Brasil. E isso é formação. Então, até 2016, até a Conferência Nacional das Mulheres, eu me lembro que, antes da última Conferência Nacional, a nossa luta era pelo eixo 9, né, que transversalizava a proposição das políticas públicas no Brasil para as mulheres. Por quê? Porque nós tínhamos que estar no eixo 9. O eixo 9 trazia singularidades das mulheres, o eixo 9 trazia a organização da política para todas as mulheres, né, no território brasileiro. A Constituição de Saúde, até hoje, a Liga Brasileira de Lésbicas fez parte do Conselho Nacional. Eu tive oportunidade de participar de comissão entre 2011, 2012, 2013. Depois a Liga passou a ter, a LBL passou a ter assento no Conselho Nacional. Hoje nós temos a ABL e nós temos a Candaces,
com assento no Conselho Nacional de Saúde, Candaces, que é uma articulação de mulheres negras no Brasil, de lésbicas e bissexuais, e nós tivemos um trânsito pelo exercício do direito no Brasil, por meio do Conselho Nacional de Combate à Discriminação LGBT, né, do qual eu fiz parte como conselheira de 2011 até 2016, e no período de 2015 e 2016 eu fui vice-presidenta e com muito orgulho responsável enquanto sociedade civil pela terceira Conferência Nacional LGBT do Brasil, a última. Faz 6 anos que nós não sentamos e não dialogamos enquanto representações públicas e nominadas pelo seu próprio segmento e organização política de construção não formal e não institucional sobre a nossa condição de população de lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais no Brasil. Então, para encerrar nossa fala, colocar aqui que a formação acadêmica é importante. Por isso, construir política pública que garanta o acesso e permanência de todas, todos e todes, principalmente das mulheres, que são os sujeitos, que são as pessoas que compõem a grande parte das nossas famílias no Brasil, inclusive as LGBTs, né? Eu vou encerrar a fala, mas eu vou dizer de muitas companheiras, principalmente travestis, que sustentam famílias, sustentavam na década de 90, sustentaram nos anos 2000 e continuam sustentando nas condições do país em que vivemos. Ou seja, quando falta, quando não tem na mesa, as travestis ainda vão para a esquina, as travestis ainda vão para a rua dar conta da sobrevivência das suas famílias. Todo mundo que conhece uma travesti sabe que uma travesti não trabalha para ela só, assim como quaisquer mulheres do Brasil. O IBGE mostrou numa pesquisa que as mulheres gastam 64% do que ganham dentro das suas casas para suas famílias e que os homens geram 31, 32% do que ganham para suas famílias. Então, nós temos aí uma desigualdade, uma desorganização e uma falta de responsabilidade familiar, e essa organização e essa responsabilização familiar ainda afeta as mulheres, independente da sua orientação sexual e da sua construção de identidade de gênero, como são as travestis e transexuais. Olá, eu sou Giovana Baby, tenho um nome civil, Giovana Cardoso da Silva, mas tem esse nome popularmente de trajetória política importante, que é Giovana Baby, que é a minha marca de luta, marca de resistência. Eu sou baiana, da cidade de Mucuri, lá no extremo sul da Bahia, divisa com o estado do Espírito Santo. Tive que fugir da casa dos meus pais aos 13 anos, aliás, antes de completar os 13 anos, para construir a minha identidade. Sou de uma família nasci lá em lar cristão, né, lá evangélico, uma família conservadora, meu pai pastor, hoje aposentado, mas tive que sair da casa dos meus pais para construir a minha identidade, para encontrar com essa pessoa que sou hoje, que é a pessoa que realmente sempre existiu. Eu, lá no estado do Espírito Santo, em 1979, inconformada, quando eu saí da casa dos meus pais aos 12 anos, 12 para 13 anos, eu fui morar em Vitória, capital do estado do Espírito Santo. E lá, o único mercado disponível, que é ainda hoje para a população de travestis e transexuais no Brasil, é a prostituição. Lá eu tive que me prostituir a partir dessa idade, 12, 13 anos, e não me conformava com a violência policial, com as batidas policiais, com as prisões arbitrárias, o que acontecia cotidianamente. E aí nós instituímos lá, em um certo final de semana nós fomos presas, e aí eu já tinha completado os meus 18 anos, e por incrível que pareça, o meu presente de aniversário foi assinar o artigo 59 do Código Penal, que é o artigo que trata da vadiagem de pessoas, segundo a justiça, pessoas desocupadas, e eu fui pega nesse dia com uma gama de outras mulheres, incluindo mulheres travestis, mulheres trans, e nós fomos presas e fomos obrigadas a assinar o artigo 59 do Código Penal, que é vadiagem, e eu fui processada pelo Estado por ser vadia, segundo eles, né? Mas aí a gente conseguiu se libertar dessa prisão com 3 dias, através de um serviço social da Prefeitura Municipal de Vitória,
onde o advogado entrou com ação e nos tirou da prisão, e a partir daí, nós, inconformados com aquela violência policial que era cotidianamente, nós nos reunimos na rua, em Vitória, ali na região do Parque Moscoso, no centro da cidade, e fundamos a primeira associação de prostitutas do mundo, do Brasil, desculpa, do Brasil. Registramos lá em Vitória, congregando também as travestis. A identidade que se apresentava, a identidade de gênero que se apresentava à época, era só a identidade travesti. A gente não tinha identificado ainda as mulheres transexuais, os homens trans. Era a identidade que se apresentava, eram as travestis. Aí criamos essa associação chamada Associação das Damas da Noite, que congregava mulheres, profissionais, mulheres e travestis, mulheres cis e mulheres travestis, profissionais do sexo. E aí, nos anos 80, eu fui embora para o Rio de Janeiro, e lá no Rio de Janeiro também, com a questão da violência, que a gente tem que resumir para poder contar para vocês a nossa realidade enquanto pessoa travesti nesse país. Fui para o Rio de Janeiro, a violência era a mesma. E aí, inconformada com aquilo tudo, também, eu sei que nos anos 80 eu cheguei no Rio, e nos anos 90 eu liderei um grupo de travestis no Rio de Janeiro, Giovana Baby, sou eu, Elza Lobão, Beatriz Senegal, Cláudia Pierre França, Monique do Bavier e Josi Silva. Instituímos a primeira associação trans do Brasil, que era a Astral, Associação de Travestis e Liberados, e posteriormente a gente identificou que nós éramos a primeira associação exclusivamente trans da América Latina e do mundo, porque lá fora sempre teve lá nos outros países, sempre teve os grupos mistos, né, mas exclusivamente trans ainda não existia. E nós, no Brasil, através da Astral, liderado por mim, no Rio de Janeiro, a gente instituiu a primeira associação trans do mundo, aqui no Brasil, nos anos 90, registrada em cartório, dia 15 de maio de 1992, no Rio de Janeiro. E em todas essas eras que nós convivemos, inclusive com o finalzinho da ditadura, a nossa luta foi sempre para reduzir, pelo menos reduzir o índice de violência que a sociedade dispensava contra a gente através da violência policial, que a polícia age quando a sociedade as pressiona, né? E a gente era presas constantemente, a gente era violentadas, a gente apanhava, a gente era assaltada, a gente tinha os cabelos cortados, a gente tinha os saltos tomados pela polícia militar e cortados, várias atitudes que nos deixava sequelas gravíssimas. E aí, a nossa maior luta nos anos 70, 80, 90, era para banir a violência que era dispensada à população de travestis, que era a identidade que se apresentava, a identidade de gênero que se apresentava à época. Mas aí, a gente, nesse enfrentamento à violência, nesses possíveis diálogos que se iniciou com gestores da área de segurança pública, gestores do governo, outras necessidades foram sendo alcançadas e que a gente precisava buscar solucionar esses pequenos problemas aliás, essas pequenas conquistas que podem ser muito pequeninas para a sociedade, mas que são grandiosas para a população trans. E aí a gente começou também a pensar na questão do nome social. Nome social é a forma como o indivíduo se identifica e gostaria de ser apresentado perante a sociedade. Que lá nos anos 90 a gente chamava de codinome, e nome social é uma palavra muito recente, então a gente chamava de codinome. E nós começamos a dialogar, o primeiro diálogo nosso, das pessoas travestis, com a questão do nome social, foi com o deputado Fernando Gabeira, do Partido Verde, e com a deputada Cida Diogo, do PT, ambos do Rio de Janeiro, que, inclusive, em acordo, eles apresentaram um projeto de lei do Parlamento brasileiro, onde permitia que a cédula de identidade das travestis do Brasil tivesse o espaço para incluir o seu codinome, que era o que tratávamos na época, hoje nome social. Esse projeto caminhou e depois os deputados não foram eleitos e ele foi arquivado, logicamente. Mas é bom registrar
essa luta que os estados começou a, a, a autorizar o uso do nome social de pessoas trans nos seus estados agora, há menos de 10 anos. Me chamo Josiane Borges, estou diretora de promoção da cidadania LGBT aqui da Secretaria da Assistência Social no estado do Piauí. Nós estamos vendo a questão da política a nível de Brasil, estamos vendo que a população de travestis e transexuais, principalmente mulheres travestis e transexuais, estão sendo incluídas dentro da política. Mas isso porque é uma força ferrenha que o movimento LGBT e principalmente o movimento de travestis e transexuais estão conquistando ao longo dos tempos, principalmente por se tratar de travestis e transexuais, de mulheres trans, que ainda são a parcela da população que mais sofre na pele a dor e a delícia de ser o que são. Então, é por isso que é importante nós tratarmos de igual para igual. Não adianta nós falarmos de nós sem nós. Então, é importante a gente focar no desenvolvimento de políticas públicas, mas é importante nós também estarmos lançando estratégias de políticas públicas e nós mesmos estarmos efetivando essas políticas públicas. Por que nós não podemos estar nesses espaços de decisões? Por que nós não podemos estar propondo essas políticas públicas? Por que devem estar propondo por nós? Então, essa é a nossa luta, pela garantia da efetivação dessas políticas públicas e, principalmente, pela garantia de deixar a população LGBT e, principalmente, de deixar a população de travestis e transexuais decidir por si mesma. Porque a gente sabe que a gente tem hoje vários quadros no Brasil afora que representam a nossa população. Erika Hilton é um grande nome, um grande referencial para a nossa população em questão de mulheres travestis ou transexuais que estão na política e que fazem um diferencial. E é esse diferencial que a gente quer para nível de Brasil. E é esse diferencial que a gente está tentando colocar em todos os estados. E para isso a gente está fazendo esse trabalho de formiguinha, com a população de travestis e transexuais na gestão, com a população de travestis e transexuais nos espaços de decisões, porque a gente sabe que nós temos um controle social bem ativo no Brasil. A população LGBT no Brasil vem conquistando muitos espaços, mas com muitas lutas, e que a gente teve retrocessos no decorrer dos anos, mas que agora nós estamos voltando com força total. E é por isso a importância de nós enfatizarmos a luta pela tão sonhada promoção da cidadania LGBTQIAPN+. Falando principalmente nessa Semana do Orgulho de Ser, é muito importante nós focarmos nos estigmas que a população LGBT vem carregando, mas principalmente que a população, as mulheres LGBTs também vem sofrendo. Porque a gente sabe que pelo 14º ano, o Brasil ainda é o país que mais mata as travestis e as transexuais. E é essa a importância de nós estarmos aqui trabalhando, fazendo esse trabalho de formiguinha e sendo as pessoas que estão nos espaços de decisões, porque a gente precisa estar decidindo por nós mesmas. Só nós sabemos o que é sentir na pele a dor e a delícia de ser o que somos. E a nossa luta não pode parar. Nós temos que estar todos os dias focando nessas ações, nessas políticas públicas, porque a gente sabe que a população de travestis e transexuais, principalmente mulheres trans, vem morrendo no Brasil pelo simples fato de existir. A nossa população sequer tem o direito de viver. No momento em que ela se identifica como tal, ela é expulsa do seio familiar. E se ela é expulsa do seio familiar, a gente sabe que ela vai tentar viver nas ruas. Viver como? Viver na prostituição. Não que a prostituição seja legal no Brasil. Hoje a prostituição ela é legalizada no Brasil. Mas a gente não quer a prostituição como única opção de vida, como único meio de trabalho. A gente quer apenas como mais uma opção de trabalho. Porém, para isso a gente sabe que nós precisamos de mais inclusão. Então, no momento em que eu vou para as ruas tentar fazer o meu trabalho dentro da prostituição, eu também vou eu também vou tentar estudar. E é nesse meio que eu vou ver que a gente vê que as demandas contra a população de travestis e transexuais vêm acarretando todos os dias, porque eu não sou respeitada pelo meu nome social.
E é nesse momento que eu vou adentrar a sala de aula que eu tenho a minha identidade de gênero desrespeitada. Então, se a gente tem essa identidade desrespeitada, a gente é convidada também a se evadir da sala de aula. Então, se a gente se evade da sala de aula, a gente não vai ter uma educação de qualidade, a gente não vai ter uma qualificação profissional. E se não tem uma qualificação profissional, a gente sabe que não tem direito à empregabilidade e tampouco à renda. Porque a gente sabe que para ter empregabilidade hoje, inclusive para as pessoas héteros cis, precisa ter uma formação profissional, precisa ter uma qualificação profissional adequada. E é dessa forma que nós estamos trabalhando para incluir a população de travestis e transexuais e a população LGBT como um todo. Mas a gente precisa dar voz e vez a essa parcela da população que ainda vem morrendo todos os dias nesse país mais transfóbico do mundo. A população LGBT, como todo mundo sabe, a cada 24 horas vem morrendo pelo simples fato de existir. Vem morrendo com requinte de crueldade. A gente sabe que os crimes de LGBTfobia, os crimes que acarretam a LGBTfobia, são crimes cruéis, são crimes que vêm matando, e não mata tão somente a pessoa que está caminhando com a pessoa LGBT, mas todas as pessoas ao seu redor. Então, por isso a gente tem que fazer esse trabalho de formiguinha, um trabalho que vem avançando todos os dias, para que a gente possa desconstruir esses paradigmas e, principalmente, para que a gente possa construir uma nova política, e política pública. E para a gente falar em política pública, a gente tem que focar na política partidária, porque só assim a gente vai conseguir conquistar um espaço. Ou seja, se a gente tem uma referência na Câmara Legislativa, nas Assembleias Legislativas, nas câmaras federais, a gente vai ter o direito à voz e vez, porque a gente tendo um espaço, tendo uma cadeira dentro desses espaços, a gente vai ter direito a voto também. Então, é nesse momento que a gente tem que fazer esse trabalho de estar inserindo a nossa população dentro desses espaços. E de que forma a gente vai entrar? Só com muita inclusão, só com muito trabalho e com muita luta, porque a gente sabe que a população de travestis e transexuais, nós também fazemos esses trabalhos, e porque nós não podemos estar lá. Então, é por isso que a gente está aqui, para fortalecer esses trabalhos. Hoje, por exemplo, falando aqui a nível de Estado, nós conseguimos implantar um grande serviço para a população LGBT, e que é uma luta antiga desse movimento, é uma luta ferrenha que a gente conseguiu hoje, através do governo do Estado, está lançando o Disque Cidadania LGBT, que é um canal direto de denúncias, onde a população LGBT que se sentir discriminada vai poder buscar esse serviço do Disque, que principalmente trabalha com a questão psicológica, sociojurídica e socioassistencial. E é uma ação conjunta, não é só um órgão que trata especificamente deste Disque. A Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Direitos Humanos, junto com a Secretaria de Segurança Pública, estão trabalhando conjuntamente para estar trazendo para o seio do governo do Estado essas pessoas que estão fazendo essas denúncias, para que a gente possa fomentar o desenvolvimento de ações de promoção da cidadania LGBT. Porque só tendo a população LGBT junto com a gente é que a gente vai saber de verdade quais as principais necessidades da população LGBT. Então, tendo essa denúncia junto com a gente vai tentar destrinchar esses casos e vai dar uma efetividade a essa população, a resolução dos casos para a nossa população. Então, é desse jeito que a gente trabalha, com um trabalho de formiguinha. Também lançamos hoje, foi um grandioso momento, junto com os secretários da assistência, junto com os secretários de segurança pública, a campanha Aqui Tem Lugar para LGBT. Por que aqui tem lugar para LGBT? Porque a gente sabe que nós vivemos ainda em uma sociedade injusta e perversa, e que vem matando o nosso povo todos os dias. Então, a campanha Aqui Tem Lugar para LGBT é uma campanha que se faz necessária não só aqui no Estado, mas em todo o Brasil. Por quê? Porque assim a gente vai fazer formações de profissionais e da sociedade civil como um todo, de norte a sul do Estado. E o Brasil precisa ter mais ações de promoção da cidadania LGBT. Então, são essas duas ações grandiosas que a gente lançou hoje, essas duas políticas públicas também, porque a institucionalização
do DISC, que é uma política pública importante para a população LGBT, e que a gente tem esse canal direto agora, vai ter esse feedback com a população que se sentir discriminada. E que, para além do DISC e do Aqui Tem Lugar para LGBT, a gente tem um centro de referência que sempre esteve acolhendo as denúncias, porém era mais difícil da população chegar até a gente. E com esse DISC a gente vai poder estar dando maior resolutividade para a população LGBT. Então, esses 2 exemplos eu estou citando aqui, para que a gente tome como referências para as nossas ações dentro do Estado, dentro da nação. Então, nós precisamos de mais políticas públicas. A população LGBT sofreu amargamente no passado pelo simples fato de existir e ainda sofre hoje, mas nós estamos conseguindo resgatar os nossos direitos, e nossos direitos só são resgatados quando nós temos pessoas de compromisso, compromissadas com as causas dos direitos humanos da população LGBT nos espaços de decisões. Então, nós tendo nossas representações lá, nós podemos cobrar com mais amplitude as nossas ações. E por que nós não nos colocarmos dentro desses espaços? Essa foi a minha fala lá no início, que a gente precisa enfatizar agora e sempre, né? Tá lutando pela promoção da inclusão também da população LGBTQIA+, dentro dos espaços de decisões. Então, é muito importante nós focarmos, porque a população LGBT hoje são grandes referências de lutas Brasil afora. Então, nós temos aqui no estado do Piauí grandes referências, principalmente no legislativo. Nós, aqui no Piauí, tivemos a primeira vereadora trans do Brasil, Kátia Tapeti. Kátia Tapeti é um referencial para a nossa população. Então, Kátia hoje vive ainda em Colônia do Piauí, ainda está aí na luta. Hoje teve um grande problema de saúde, mas está aqui na luta ainda junto com a gente. Então, é muito importante nós focarmos que precisamos ter pessoas LGBTs, precisamos ter pessoas travestis e transexuais nesses espaços. Kátia abriu as portas lá nos anos 90. E por que não nós tentarmos fazer isso novamente agora no estado do Piauí, já que Rio de Janeiro conseguiu, já que São Paulo conseguiu, já que outros estados estão conseguindo, nós temos que trazer para todos os estados do Brasil. Então, nós precisamos de referências para a política brasileira, e principalmente de referências nessa área de atuação para a criação de legislações e principalmente para a criação de estruturas de lutas para a população LGBT. Então, é muito importante nós focarmos nessas políticas públicas, porque a gente sabe que nós necessitamos delas para sobreviver. Então, política de educação, política de assistência social, política de segurança pública, entre outros. E, para isso, a gente tem que ter esse feedback com o legislativo, com o judiciário, com o executivo. Por exemplo, o judiciário foi um dos maiores parceiros da população LGBT no Brasil, como, por exemplo, a questão da lei do racismo, que os crimes de LGBTfobia foi equiparado a esta lei. Então, foi muito importante. E quem deu para a gente? Foi o legislativo? Não foi. Foi o judiciário que foi o grande parceiro da população LGBT, podendo a gente ter garantido lá em 2010, 2011, a PL 122, que foi arquivada pelo simples fato do preconceito e a discriminação serem predominantes no nosso legislativo. Nós não tivemos um legislativo de peso que garantisse a nossa população dentro desses espaços esse tão sonhado lei que fazia com que a nossa população tivesse esse direito respaldado. Então, veja só, agora em 2018, nós conseguimos a equiparação à lei do racismo. Então, foi muito importante, mas quem deu foi o judiciário, não foi o legislativo. Agora, com essas referências lá, quem sabe sai alguma lei a nível federal que garanta o nosso direito de ir e vir. Fique ligada e não perca os próximos temas do TV Elas por Elas Formação, que é de segunda a sexta-feira, sempre às 4 horas da tarde, aqui na TV PT. Reveja esta e outras aulas na playlist TV Elas por Elas Formação, no canal da TV PT no YouTube ou em formato de podcast no Spotify.